O elemento da entrada da eternidade no tempo é o elemento definidor da história humana. E aí, quando o Verbo encarnado entra no tempo, acontece um negócio maravilhoso. Porque agora, não é que a verdade está dissolvida na consciência coletiva, não é que o indivíduo consegue ter acesso à verdade, seja pela revelação direta, seja pela luz da razão natural. Agora todas essas coisas estão unidas. Porque o Verbo encarnado, sendo Deus e homem, isso significa dizer que nesse momento da encarnação do Verbo, todo o conjunto da verdade universal é uma consciência humana. E uma consciência humana detém todo o conjunto da verdade universal. Ou seja, qual é o máximo da consciência humana? O máximo da consciência humana é nosso Senhor Jesus Cristo. Nele, em um indivíduo, ele não é mais o receptor da verdade, mas a inteligência humana é a verdade encarnada. Qual o máximo de liberdade do homem? O Verbo encarnado. Qual o homem mais livre que já existiu? Nosso Senhor. Por quê? Porque ele alcançou qual o máximo da personalidade humana? O Cristo. Qual o máximo da bondade humana? O Cristo. Qual o máximo das perfeições humanas? O Cristo. Porque nele o homem alcança seu máximo. O homem alcança seu máximo de tal forma que na ressurreição o corpo glorioso ainda é um corpo humano. Veja, Tomé, um fantasma tem carne e osso, e a ascensão ao céu é uma ascensão feita em corpo e alma, o que significa dizer que existe um homem na Trindade. Isso é um blowing mind, assim, um negócio de explodir a cabeça. Existe um homem participando da Trindade. Então veja, nesse momento, a elevação que o homem alcança, ele não vai alcançar mais nunca. Desse momento da história em diante, qual seria a coisa sensata a se fazer? Manter isso o máximo possível. Né? O que é que acontece? Exatamente o contrário. Então entra-se num ciclo de dissolução da consciência humana. Quando você chega na modernidade propriamente, essa dissolução da consciência humana, trazida cada vez mais para o meio coletivo, sobretudo no mundo científico, ela vai começar a desembocar numa série, por exemplo, de movimentos políticos que tendem a dissolver a individualidade no conjunto das ideias coletivas. O comunismo é isso. O comunismo ele não pensa no homem como indivíduo, ele pensa no homem como categoria social. Você está diluído no negócio. O nazismo também pensa no homem como num todo de perfeição biológica, não no indivíduo. O fascismo também do mesmo jeito. Esses movimentos inteiros, eles vão fazer o seguinte, dissolver a inteligência humana para voltar, só que não voltar, tipo, os egípcios eram nobres ao fazer isso. Agora, se você tem uma opinião, se uma consciência individual, ela tem uma opinião contrária ao conjunto das opiniões sociais, ela é tratada tal qual era tratado o profeta ou o filósofo no mundo antigo, excluído de todos os círculos de possibilidade de convivência dentro daquele conjunto social. Por quê? Porque ele teve uma opinião que não era a opinião corrente. Nós vamos ver, a partir de agora, inclusive o Olavo alerta isso no Futuro do Pensamento Brasileiro, a 3x4, nós vamos ver um conjunto tirânico. O século XXI vai ser o início de uma tirania que muito provavelmente não houve ainda na história humana. Certo? É bom que isso vai ficar registrado. Eu estou dizendo isso há algum tempo. O século XXI vai fazer o século XX parecer um passeio no parque. Parecer uma brincadeira de criança. Nós vamos entrar agora num nível de tirania muito profundo. Por quê? Porque esse controle da dissolução da consciência individual na coletividade não vai ser mais uma mera pressão social ou política, mas vai ser por um rastreamento biopsicológico. A quarta revolução industrial é uma revolução industrial que vai se dar no corpo. Então, os padrões de comportamento serão rastreáveis biologicamente e serão digitalizados e computados e guardados em um conjunto de dados que serão analisados para saber como você se comporta, pensa, age, faz, etc, etc, etc. Né? Vocês percebem que nós, como ele coloca, né, a ascensão e queda da consciência humana. A gente vem para cá, para o ápice na encarnação do Verbo, e a gente vai descendo de novo para a única possibilidade de existência do indivíduo, seja a anulação dele enquanto indivíduo, para se submeter completamente à tirania estatal. E isso não tem nada a ver com, mas Pedro, hoje nós temos os direitos humanos. Eu sei, filho, mas de qual humano? O único direito humano é o direito de poder imitar nosso Senhor.
Isso é o único direito humano que existe. Porque isso é o único direito humano que torna o homem livre. Se você tem um direito humano que criminaliza a imitação de Cristo, você não tem um direito humano, você tem um direito anti-humano. Porque a perfeição do homem é o Verbo encarnado. Então, os direitos humanos, tais quais eles existem hoje, são como como se fosse um movimento jurídico tampão que pegou os resquícios da cristandade apenas para soterrá-la e para entrar no mundo pós-cristão, onde a imitação do Cristo será considerada um atentado aos direitos humanos. Aliás, isso já está acontecendo.